Bem-vindo à sua estação de salvação. Você está aqui por um compromisso divino, não por acaso. Clareza espiritual é a nossa oração e esperança para você hoje. Querido, este é o seu compromisso para escolher a vida ou escolher a morte. Vamos começar. Vamos ouvir a voz de esperança de Deus juntos. A Bíblia Sagrada é a voz de Deus para você. Leia tudo sobre ela no Salmo 119 e em 2 Timóteo 3. O Evangelho de João é claro sobre Jesus. Ele é o Criador, o verdadeiro Deus, o Cristo ou Messias, Salvador do mundo. João 1, Romanos 8, 15 e 28. Há uma boa notícia no Evangelho de Mateus. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Mateus 4, 16, 17. Sim, o reino de Deus está próximo. Jesus está conclamando todos a buscarem graça e misericórdia. Romanos capítulo 1 declara: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amados, a ira de Deus se revela do céu contra todo pecado e impiedade, porque nós suprimimos a verdade pela injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto. Ele nolo mostrou. Os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, são vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, o seu eterno poder e a sua divindade. Portanto, não temos desculpa porque, quando conhecemos a Deus, não o glorificamos como Deus, nem o agradecemos. Professando ser sábios, nos tornamos loucos, estamos desesperadamente perdidos em nosso pecado. Presente do indicativo, agora. Mas o que é pecado? Aqui está a voz de Deus para responder. O pecado é a transgressão da lei, e sabeis que Ele, Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. 1 João 3, 4, 5. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. 1 João 1, 8. Querido, todos nós transgredimos e desobedecemos aos mandamentos de Deus enquanto servimos a falsos deuses. Buscamos desejos malignos em nossa idolatria, que é tudo o que não beneficia nosso relacionamento com Deus. Cobiçamos todo tipo de perversão imoral na pornografia, na fornicação e no adultério. Mateus 5, 27 e 28. Buscamos o Deus do dinheiro com ganância ardente. Corremos para a excitação do mal e a abraçamos. Desprezamos o santo. Odiamos e matam uns aos outros. Estamos tão distraídos com o nosso pecado que negligenciamos o Deus vivo. Contudo, se confessarmos humildemente os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ele nos purificará de toda injustiça. Mas, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 João 1, 9 e 10. Precisamos desesperadamente da grande salvação de Deus por meio de Cristo crucificado. Ele é o Cordeiro de Deus, o único que tirou o pecado do mundo. Esta realidade viva deve se tornar pessoal para você, ou você frustrará a graça de Deus em sua vida. Você perecerá sozinho com os seus pecados. João 1, 29. Como Adão e Eva, suas escolhas o separam da presença de Deus hoje. Não se torne mais uma vítima neste sistema mundial titânico sem Cristo como seu bota salva-vidas. Marcos 4, 37 e 41. Sem exceção, todos comparecerão diante de Deus em julgamento. Quer concordemos ou discordemos, ouça a voz de Deus em Hebreus 9. Não se deixe enganar. Há um dia do julgamento para você. Há um céu eterno ou o eterno lago de fogo. Veja Apocalipse 20. A decisão é sua. Você escolhe. Muitos estão agora em tormento eterno porque recusaram a misericórdia de Deus encontrada somente em Cristo. Muitos rejeitaram o amor de Deus e a cidade eterna. Apocalipse 22. A sua palavra para você é muito clara sobre esta questão eterna. Ele não é mentiroso. Ele era e é Emanuel, Deus conosco. Alcance-o agora mesmo. Hoje é o seu dia de salvação, 2 Coríntios 6:2. Você pode ser salvo confiando somente em Cristo.
Mude sua maneira de pensar e abandone o seu pecado. Abandone tudo o resto por ele. Somente Cristo crucificado pelo seu pecado pode perdoar e purificar você do pecado, porque ele é o Cordeiro de Deus. Somente ele tirou o pecado do mundo. Nosso Pai Celestial deseja agora perdoar todos os seus pecados por meio de Cristo. Este é o maior presente de Deus e o único sacrifício legal e substitutivo pelos seus pecados. Jesus é o único Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós somos criminosos espirituais. Pecamos contra as sagradas leis de Deus. Portanto, devemos estar dispostos a reconhecer, confessar e abandonar o nosso pecado. Romanos 1:3. Caso contrário, haverá apenas um julgamento certo e eterno sobre nós, por causa do nosso pecado. Não há escapamento por nós mesmos. João Batista alertou aqueles que se arrependeram a dar frutos dignos de arrependimento. Deus não tolera rebelião obstinada ou desobediência deliberada. Jesus morreu para que nossas acusações criminais fossem retiradas no tribunal celestial. No entanto, ele continua sendo um Deus santo e justo. A verdadeira salvação envolve mais do que simplesmente confessar: "Perdoa-me, Senhor". A Epístola aos Hebreus declara que a salvação eterna é concedida àqueles que verdadeiramente se arrependem e exercem fé somente em Cristo. Somos chamados a amar e seguir Jesus agora. Marcos 12, 29 e 31, Mateus 16, 24 e 26. Fazemos isso por meio da simples obediência que participa das preciosas promessas e da verdade de Deus encontradas na Bíblia Sagrada. Sua voz para nós, 2 Pedro 1, João 15 e 2 Timóteo 3. Jesus se tornou o autor da salvação eterna para todos os que confiam e obedecem a Ele. Hebreus capítulo 5 diz: "Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e sendo aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem." Não entenda mal. A palavra de Deus ensina claramente que somos salvos somente pela confiança em Cristo. Sim, a fé em Jesus é um fato. No entanto, a fé verdadeira deve ser demonstrada pela liderança do seu Espírito em ações piedosas e atitudes amorosas. Pelo seu Espírito Santo de graça interior, podemos agora seguir a Cristo diariamente. Fé que não resulta em obediência ao Senhor não é fé verdadeira. Romanos 8:14, Romanos 12, 1 e 2. Embora não possamos, por nenhum meio ou esforço próprio, nos purificar do pecado, porque o sangue derramado de Jesus fez isso por nós, é por meio de nossa contínua obediência a Ele que buscamos e conhecemos nosso Pai como verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. João 4. Jesus disse: "Se o amássemos verdadeiramente, guardaríamos suas palavras e obedeceríamos a seus ensinamentos." Quando escolhemos seguir o Senhor, recebemos sua força para a nossa jornada por meio de suas grandes e preciosas promessas. Assim, receberemos capacitação divina para vencer diariamente. Se você humildemente reconhece sua necessidade de que Jesus o salve agora mesmo, ou se você se afastou dele no passado, mas hoje está escolhendo segui-lo em seus termos, se possível, ajoelhe-se humildemente diante de Deus. Confesse seus pecados especificamente. Peça a Ele que o perdoe. Salmo 51. Está escrito: "Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça." Aqui está o seu primeiro passo de obediência. Compartilhe com outros sobre Cristo crucificado por eles. Jesus disse: "Se vocês não o confessarem diante dos outros, Ele não os confessará diante de seu Pai, que está nos céus." Nunca devemos nos envergonhar daquele que nos salvou. Além disso, desenvolva intimidade com seu Pai, alimentando-se diariamente do pão da vida. A Bíblia Sagrada. Peça ao Espírito Santo que lhe dê entendimento e aplicação de sua palavra, enquanto você lê, estuda e medita. Além disso, conecte-se conosco ou com outro grupo imperfeito de crentes como nós, que estão sendo aperfeiçoados em Cristo. Você deve. A igreja local com a qual você se conecta em oração deve confiar sinceramente na palavra de Deus para hoje. Hebreus capítulo 10 declara:
mantenhamos firme a profissão da nossa fé, sem vacilar, porque fiel é aquele que fez a promessa, e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, antes adoramos-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima o dia. Hebreus 10, 23, 27. Sua igreja local deve crer, de acordo com João capítulo 3, que é preciso nascer de novo pelo Espírito de Deus para entrar no reino de Deus, João 3, 7. Eles devem crer que a verdadeira salvação se encontra na tristeza piedosa que opera verdadeiro arrependimento para a salvação, não na tristeza deste mundo que opera a morte. 2 Coríntios 7:10. Esta é a graça salvadora pela fé, em Cristo, somente. Não há outro Deus ou maneira de se aproximar do nosso Pai pela capacidade ou esforço pessoal. João 14:6, Efésios 2:8, 9. Você está pronto para descobrir os próximos passos da Palavra de Deus para a vontade e o caminho de Deus em sua vida? Se respondeu sim, acesse nosso site para encontrar os essenciais para crescer em Cristo. Nosso site é rosanatcif.org. Você pode entrar em contato conosco pelo nosso site ou pelo e-mail info@rosanatcif.org. Acesse nosso site para baixar um testemunho gratuito em forma de música chamado Amor de Aliança. Basta acessar o menu no topo da página e clicar em Músicas Gratuitas para obter essa música e muito mais. Até que nos encontremos novamente, que a incrível graça e paz do nosso Rei sejam dadas a vocês por meio do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus, o Cristo.